pé, leia comigo 1 Samuel, capítulo de número 12, um texto que é bem conhecido de todos nós. O tema dos irmãos está ligado a Jó, mas eu quero me deparar nessa mensagem, nesse texto que lemos. 1 Samuel 12. Leiamos. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci, e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido, a quem temei, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vos restituirei. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha. Amém? Podeis tomar assento. Muito obrigado. Queridos, eu quero agradecer a Deus por estar aqui no Ceará, terra do meu pai. Meu pai é de Crateús, uma cidade que eu não conheço, e os pais da minha esposa também são do Ceará. Um é de Jucás, e eu já tentei lembrar a cidade do outro, e não lembro. Crateús e Jucás, né? E tem uma outra cidade que eu não estou lembrando. Se eu lembrar até o final, eu citarei. Pastoreei uma cidade, uma igreja pequena, por 5 anos, num lugar chamado Triângulo, distrito de Dom Pedro. Uma igreja de uns 200 crentes. 70%, 80% eram cearenses. 70%, 80% eram cearenses. E fui muito próximo do pastor, acho que já é saudoso, que foi muito tempo pastor em Sobral, pastor Francisco Lima e Silva. Em memória, né? Samuel ainda existe? Existe, né? Samuel, irmão dele, são cunhados de um tio da minha esposa. Tio, irmão do pai da minha esposa, que também foi evangelista aqui. E por algumas certas circunstâncias ele voltou para o Maranhão. Expedito Damião de Almeida foi pastor juntamente com eles. Então a gente tem essa ligação. Então quando fala no Ceará, eu me sinto como que todos vocês fossem meus irmãos, e são em Cristo Jesus, por esse parentesco todo nosso aqui no Ceará. No nome do nosso querido pastor João Gonçalves, que eu aprendi a amar, a respeitar e a venerar mesmo, ou seja, prestar continência, tirar a palavra venerar, que não é nossa, prestar continência. Quero abraçar todos vocês e agradecer pelo carinho da recepção, da acolhida, desde quando chegamos ali no aeroporto. Pastor João Gonçalves é uma pessoa que eu admiro pela maneira como ele serve a Deus e como prega a palavra do Senhor. É por isso que nós estamos o convidando para ministrar para nós lá na Ceadema. Fiquei um tanto nervoso quando o irmão
me disse ali na entrada que eu seria o pregador da noite. Eu estaria pensando amanhã de manhã, foi o que me avisaram. E o pastor João Gonçalves chegou e bateu o martelo. Eu digo, pastor, e agora o senhor me amarrou a raposa. Fiquei todo amarrado. Mas ele disse, não, ministra o assunto que você ia ministrar, que o senhor ia ministrar amanhã de manhã. Queridos, eu trouxe, o tema dos senhores é a integridade do ministro do Evangelho, baseado em Jó, e eu quero falar sobre as bênçãos que acompanham a integridade do ministro do Evangelho. E quero pedir que vocês me suportem nesse tom, entendeu? Que vocês me suportem nesse tom. O texto que eu li diz que Samuel disse a todo Israel. Agora eu estou lendo uma outra tradução. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Isso é lindo. Ele já era idoso. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude. Aí vem, se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim, na presença do Senhor e na presença do Rei, do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam, tu não nos explorastes, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Queridos, James Cousins, eu não sei se a pronúncia é essa, Barry Posner, fizeram uma pesquisa. E na pesquisa que eles fizeram, eles identificaram que a honestidade e a integridade são as características mais desejadas em um líder. Quero dizer que a palavra íntegro significa inteiro. Inteiro. Aquilo que não podia ser menos do que deve ser. Isso é o que significa a palavra íntegro. Vou repetir, inteiro. Aquilo que não deve ser menos do que deve ser. Que não pode ser menos do que deve ser. Então, na pesquisa deles, honestidade e integridade são características desejadas em todos os ministros. A razão disso é que quem se propõe seguir alguém, quer seja na guerra, quer seja nos negócios, ou principalmente no ministério, há de querer a garantia de que seu líder é um líder de confiança. Os crentes, quando aceitam, pelo menos isso aconteceu comigo. Quando eu aceitei a Jesus, que eu olhava para cá, meu Deus, que homens, que bênção, que glória, e meu coração ardia, e eu desejava segui-los. Porque na minha mente, no meu coração, o pastor tem que ser íntegro, honesto, santo, puro. É bem verdade que Paulo diz que ninguém é perfeito, mas que ele prosseguia para a perfeição. Mas a pesquisa desses dois homens descobre isso, que quem segue alguém quer a garantia de que seu líder é de confiança, que cumprirá as promessas e que irá até o fim com o compromisso que assume. Quem nos segue pensa isso. Então, à luz dessa pesquisa, a alta estima da nação de Israel por Samuel não é nenhuma surpresa. Porque Samuel, no seu discurso de despedida, depois de haver liderado Israel por décadas, eu louvo a Deus porque eu já estou em Bacabal há 35 anos, eu tenho 42 anos de ministério,
Não sou dos mais velhos do Maranhão ainda, mas eu lembro que eu cheguei em Bacabal com 28 anos. E já estou com meus 64. 35 anos. Então Samuel lidera Israel por uma vida. E quando ele encerra a sua carreira, ele promete reembolsar qualquer pessoa que porventura ele tivesse lesado. Qualquer pessoa que ele tivesse dado prejuízo. Qualquer pessoa que ele tivesse tomado o boi, o jumento, tivesse oprimido, tivesse causado mágoas, rancores, sentimentos, tivesse ferido. Ele promete reembolsar qualquer pessoa. O impressionante é a resposta do povo. Isso impressiona qualquer um que queira viver uma vida de integridade, de temor diante de Deus. O povo responde: em nada nos defraudaste, em nada nos oprimiste, não tomaste coisa alguma das nossas mãos, de ninguém, não se encontra aqui ninguém que o Senhor tenha tomado alguma coisa. Aí ele diz: o Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: somos testemunhas. Somos testemunhas. Não é lindo, queridos? Não é lindo, irmãs? Somos testemunhas. Não há nada que nós possamos apontar para o Senhor que o Senhor tenha feito de errado. É triste porque se a gente for dar uma olhadinha, os filhos dele não seguiram o exemplo dele. Mas ele em si é honesto. De forma que, meus amados e amadas, a honestidade e a integridade permeavam todas as áreas da vida de Samuel. Essas duas características norteavam a administração de Samuel. A administração de suas posses, dos seus negócios e o tratamento que ele dispensava às pessoas que liderava. Ele se expunha ao escrutínio de qualquer um com que tivesse contato ou efetuasse alguma transação. Ele se colocava ao escrutínio de qualquer um, para que fosse examinado se ele havia falhado em alguma coisa. Então, por causa dessa prática, a liderança de Samuel se torna lendária, se torna invejável, se torna digna de ser seguida, de ser imitada, de ser reproduzida nas nossas vidas. Queridos, o exemplo de Samuel desafia a mim, desafia a você a seguir o mesmo padrão de integridade. Que eu seja íntegro como Samuel, que nós sejamos íntegros como Samuel foi. Que ao findar a nossa carreira, o nosso ministério, nós tenhamos um discurso semelhante e que possamos ouvir também a mesma voz do povo, como Samuel ouviu: em nada nos defraudaste, em nada nos oprimiste, em nada nos feriste. Que seja essa também a nossa ação, que possamos agir da mesma maneira. As bênçãos que eu citei, as bênçãos do ministério, a bênção que acompanham a integridade do ministério do ministro do Evangelho, essas bênçãos que acompanham a integridade do ministro do Evangelho, elas são profundas, elas são duradouras, tanto na vida pessoal, quanto no impacto no ministério. A integridade, no contexto bíblico, está diretamente ligada com o caráter reto. Não existe integridade sem o caráter cristão. E o que é o caráter cristão? Você sabe, você é ministro,
a irmã é missionária, como nós chamamos lá, nós vivemos como formadores de opinião, somos ensinadores, mestres, e Tiago diz claramente que o mestre é passivo de mais duro juízo, porque nós estamos na frente, o povo nos segue. Então, a integridade, no contexto bíblico, está diretamente ligada com o caráter cristão. E o caráter cristão, como eu ia dizendo, são as qualidades de Cristo implantadas em nós, implantada em mim. O fruto do Espírito, como os irmãos sabem, todas as vezes que eu falo esse assunto, eu me lembro da informática, ou seja, da informática mesmo. Quando a gente vai instalar um aplicativo, aí vem aquela mensagem: você permite que este aplicativo faça mudança no seu dispositivo? Antes era no seu disco rígido. Você permite que esse aplicativo faça mudança? Se a gente disser assim, ele se instala. Eu geralmente dou o exemplo do aplicativo da Escola Bíblica Dominical, das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Se você disser sim, ele se instala e você tem o direito de desfrutar das benesses do aplicativo. Se você disser não, ele não se instala. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que caráter cristão são as qualidades de Cristo implantadas em nós pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Mas o Espírito Santo não implanta as qualidades de Cristo em mim forçadamente. Eu preciso permitir, eu preciso deixar que o Espírito Santo me molde, que o Espírito Santo implante em mim as características do meu Cristo, para que as pessoas me olhem e vejam Cristo em mim, e possa glorificar a Deus, como está escrito assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E eu sei que você está entendendo. Você pode dizer então glória a Deus? Então a integridade é diretamente ligada com o caráter reto, com o caráter sincero, fiel a Deus e a sua palavra. Quando um ministro do Evangelho vive com integridade, as bênçãos acompanham, várias bênçãos o acompanham. E eu quero citar algumas dessas bênçãos. A primeira que eu quero citar é a provação do próprio Deus. A provação e o favor de Deus. Provérbios diz assim: o homem de integridade anda seguro. O homem de integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Quem é? Pastor fulano. E é pastor? E é pastor? Meus irmãos da mídia, não vão dizer que eu sou católico, mas a pessoa falta se benzer. É pastor, mas o ministro íntegro, o nome de Deus é glorificado na sua vida e as pessoas são edificadas. Deus honra aqueles que o honram. Meus irmãos, Deus fala comigo assim, só um clique. Só uma palavra. Pouquíssimas vezes Deus falou comigo assim longamente. Mas um dia eu fui pregar em São Luís do Maranhão, na abertura da festa do Jubileu de Diamante, pastor Zé Guimarães Coutinho. Quando foi de madrugada, Deus me desperta para orar. E eu estou lá falando com Deus, e Deus começou a falar comigo, como nunca tinha falado, falando só com um clique, mas nesse dia o Senhor falou bastante. E uma das coisas que Deus me disse foi o seguinte: amanhã
o meu servo Coutinho vai te ligar, te convidando para pregar na quinta-feira, isso era terça. E não digas não, porque eu quero que você pregue na quinta-feira. E eu fiquei chorando na presença do Senhor. Senhor, és tu mesmo que estás falando comigo? E o Senhor disse, sou eu. Senhor, me dá uma prova. E olha a prova que Deus me disse, Nena. Ninguém conhecia esse nome até aquela data, Nena. E veio a continuação, eu estou te chamando pelo teu nome de família, para que tu saibas que sou eu mesmo que falo contigo. Mas o que eu quero chegar é mais na frente. Eu disse, Deus, és tu mesmo que está falando comigo. E ele disse, eu te farei conhecido. E eu disse, Senhor, mas sou eu que tenho que te fazer conhecido, sou eu que tenho que pregar o teu nome, sou eu que tenho que te exaltar, sou eu que tenho que te glorificar, sou eu que tenho que te anunciar. Eu faço conhecido aqueles que me fazem conhecido. Você está entendendo o que Deus está falando conosco? Eu faço conhecido aqueles que me fazem conhecido. Eu estou dizendo que Deus honra aqueles que o honram. Se quisermos ser honrados, vamos honrar a Deus. Esqueçamos do nosso nome e vamos anunciar o dele, glorificar o dele, e com o nome dele o nosso também vai, porque ele cuida dos seus. Não queiramos ser de modo algum famosos. Se Deus quiser, ele faz isso. Mas ele não faz isso para a honra do homem, mas para engrandecimento do seu reino e para a glória do seu nome e edificação do seu povo. Então que nós possamos descer e deixar o nosso Deus crescer em nossa vida. Deus honra aqueles que o honram. A integridade atrai o olhar da aprovação de Deus. Deus se agrada do homem íntegro, da mulher íntegra. Viste meu servo Jó por aí? Ah, Deus enche o pulmão e disse assim, não tem na terra outro igual a ele, homem íntegro, fiel, que se desvia do mal. Encheu o coração do cão de inveja, pudera. Tu dá tudo para ele. O invejoso é do cão. Tu dá tudo para ele. Tu cerca ele como quem está cercando com o muro. Protege de tudo. O homem é mais rico de todo o Oriente. Não tem ninguém igual a ele. Porque tu protege ele. Toca no que é dele. Ele só te serve por causa disso. Tira. E tu vais ver que ele vai blasfemar de ti na tua cara. E o Senhor com muita dor no coração e disse, faça isso você, toque nele, mas não lhe tire a vida. E a Bíblia diz que saindo Satanás da presença do Senhor, você sabe a história, e Satanás está lá atrás da moita, esperando Jó blasfemar. Ele vai blasfemar, é só tirar o carro novo que ele blasfema, é só tirar a fazenda que ele blasfema, é só tirar o salário bom que ele blasfema, é só tirar a fama que ele blasfema, e assim por diante, está lá de trás da moita.
Mas aí quando Jó perde todas as coisas, irmãos, a última notícia, são 10 caixões dentro da casa dele, e o último disse: eu estava com teus filhos, veio um vento oriental, bateu sobre a casa, derrubou sobre eles, morreram todos, 10. Só eu fiquei para trazer a notícia. Satanás disse: agora ele blasfema. Jó rasga as vestes. Satanás ficou com certeza certíssimo de que blasfemava, mas ele rasga as vestes com humildade, joga a terra sobre o lombo e grita: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. Foi o Senhor quem me deu, foi o Senhor quem me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu vejo Deus alargar o sorriso. Aleluia. Aleluia. Eu vejo Deus alargar o sorriso e balançar a cabeça, como quem dizendo: está vendo aí? Satanás aparece novamente, Deus passa na venta dele. Tu não disse que ele me blasfemava de mim na minha cara? Se eu tirasse tudo, está aí, mesmo tu tendo me incitado contra ele, mas ele não blasfemou, ele permaneceu íntegro, ele é inteiramente, Deus poderia dizer: ele é inteiramente meu, ele é todo meu, não tem nada nele que te pertence, Satanás, nem do coração, nem da mente. Ainda tem saúde, saúde total, toca nele. E você sabe o final, até a mulher ficou contra. Cuidado, irmãs. Quando ele não consegue aqui, ele vai aí. E quando ele não consegue aqui nem aí, os filhos, que nós protejamos, maridos, as nossas esposas, que nós protejamos, casais, os nossos filhos, para que nós continuemos servindo a Deus, todos servindo, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o irmão sabe exatamente como foi o final. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Morra ou se mata. Amaldiçoa o teu Deus e morre, disse ela, insinuada pelo inimigo. E Jó diz como fala uma louca, ele não chamou ela de louca, assim fala você. Esperaria de Deus somente os bens, ó a integridade. Eu não poderia sofrer uma provação, não poderia passar por uma privacidade, por um sofrimento. Eu sei que o meu Redentor vive, e ainda nessa minha pele eu verei a Deus. Então Deus, Ele protege, Ele dá direção, Ele dá sustento, Ele se alegra com o homem íntegro. O homem de integridade anda seguro. Por quê? Porque Deus lhe protege, como está escrito em outros textos que eu não quero citar. Outra bênção que acompanha o ministro íntegro: testemunho poderoso diante dos homens. Olha esse versículo, irmãos, de Mateus. Já citei, os irmãos sabem. Citem comigo: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Continue. Diante dos homens, 1, 2, 3. Para que vejam vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Vamos todos nós juntos, 1, 2, 3. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Queridos, a vida íntegra dá autoridade moral. Será que Samuel tinha coragem de fazer aquele discurso se ele não fosse íntegro? Ah, mas ia aparecer logo. Aparece. Nós tivemos um caso lá na Ceadema. Isso é difícil a gente dizer hoje, porque as câmeras estão levando para o Maranhão tudo que a gente diz.
aqui no Ceará, mas eu disse para o colega, quando ele me procurou, eu disse, é só isso? Se for só isso, meu irmão, Deus te seja louvado. Mas se tiver alguma outra coisa escondida, fique certinho, que na hora que a primeira falar, a segunda é estimulada também a dizer. Aí pronto, não deu outra, exclusão, para resumir. Mas, o que é que eu estou dizendo? Que a vida íntegra dá autoridade moral. O povo reconhece. O povo respeita líderes que vivem o que pregam. A Bíblia diz que Jesus ensinava como quem tinha autoridade. E os irmãos sabem muito bem que isso significa que ele ensinava o quê? Vivia. Diga bem alto. Maranhão responde mais alto. Ele ensinava o quê? E vivia o quê? Quem foi que pregou? Como foi o culto hoje? Foi uma bênção. Quem pregou? Fulano de tal. Vixe. Fulano de tal. Porque não prega o que ensina. Não vive o que ensina. Vive outra coisa. Mas o homem íntegro, ele vive o que ensina. E ensina o que vive, como Jesus ensinava. E o texto de Mateus é muito claro. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós estamos vivendo uma situação difícil. Qual é a situação? O contexto político, social do Brasil mudou. E me preocupa muito essa situação. Tenho orado e pedindo que o Senhor Deus poupe o seu povo. Mas infelizmente, por falta por aqueles que não vivem com integridade, eu tenho medo de Deus corrigir a igreja. E quando isso acontece, entra todos. Os irmãos sabem, justos e injustos. No caso é só vocês verem, entra todo mundo. É bem verdade que os justos são poupados, não do sofrimento. São poupados da morte, é o que eu entendo. Os teólogos, que eu não sou teólogo, podem me ajudar nisso aí. Mas os justos entram na mesma dificuldade. Então, uma bênção que acompanha a integridade do ministro é o testemunho poderoso diante dos homens. Não é o que diziam de Samuel? Eis aí um verdadeiro servo do Senhor. Que digam de nós a mesma coisa. Outra bênção que acompanha a integridade: confiança e respeito duradouros, que é semelhante ao que eu acabei de dizer. Provérbios diz assim: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Um ministro íntegro, meus irmãos, se torna um exemplo para a sua família, um exemplo para a igreja. Família tem orgulho de mencionar o nome do seu papai, pastor fulano de tal. Que Deus me guarde das minhas duas filhas. Eu tenho duas filhas, uma médica e uma psicóloga. E uma delas já me deu um netinho, que botaram o nome de Estevão. Tenho dois genros, um que é pastor e o outro que não é. Mas eu morreria de vergonha se alguns desses tivessem vergonha de citar o meu nome, por onde estão, por onde passam. Quem é? É o genro do pastor Raposo. Quem é? A filha do pastor Raposo. Quem é? O neto do pastor Raposo. É triste, mas quando o homem é íntegro, sabe o que acontece? A família se orgulha de dizer: eu sou filho. Quem é? Eu sou da igreja do pastor Raposo.
Aquilo virou um meme, mas para mim, sabe o que foi que aconteceu? Ela teve a coragem não, ela teve o prazer de dizer, porque eu sou evangélica da igreja do pastor Raposo. E é. Aí vem o outro cor-de-rosa e diz assim, porque eu sou da igreja do pastor Raposo. Aumentou a minha responsabilidade. Eu tenho que viver com integridade, eu tenho que temer a Deus, eu tenho que viver uma vida santa, para que ninguém se envergonhe do meu ministério, mas que o nome de Deus seja exaltado. Que aonde cheguemos, chegue a bênção. Pastor João Gonçalves, quem é que o senhor está mandando para nos pastorear? Fulano de tal dos Anzóis, louvado seja Deus, obrigado meu pastor, por nos mandar esse homem de Deus para nos apacentar. Ô pastor, o senhor não nos ama não, o senhor está mandando fulano. Não deixe isso acontecer com o seu ministério, pelo amor de Deus, que todos se alegrem com a sua vida, ministério e integridade. Pregar e viver. Se prega dízimo, seja dizimista. Se faz uma campanha para arrecadar fundos para algum trabalho da igreja, seja o primeiro a enfiar a mão no bolso, conforme a sua renda. Eu disse que eu me senti em casa. Sou cearense, né, pastor, de sangue. Não, porque fazemos algumas campanhas e os pastores não entram na lista. Aí os crentinhos ficam olhando assim. Hã? E já pensou se eles foram lá na lista? Se não, como? Às vezes põe o nome, mas não dá. Então, agora quem disse aí foi o Manel. Mas acontece. Então, um ministro íntegro se torna um exemplo para a sua família, para a igreja. É nosso pastor, nós vamos com ele. Nós sabemos, eu fui comprar um terreno. Eu não ia contar exemplos meus, porque eu gosto muito de contar. Eu pensei assim, lá no Ceará eu não vou contar exemplo meu. Mas eu fui comprar um terreno e eu não tinha o dinheiro. E lembrei de um irmão fulano, o senhor pode me emprestar 25 mil? Pastor, levo amanhã. Eu disse, espera aí, deixa eu mesmo dizer para aquele. Ele disse, não precisa, vindo do senhor, eu sei que é coisa séria. Não pode ser menos do que isso. O íntegro não pode ser menos do que o que deve ser. Eu estou dizendo que o ministro íntegro se torna um exemplo para a sua família e para a igreja. E constrói um legado de respeito que passa de geração para geração. Pastor João Gonçalves, agora em fevereiro de 2026, vão completar 30 anos que o pastor Estevão Ângelo de Souza faleceu. O senhor conheceu? Vocês conheceram? Pastor Sóstenes, já esteve lá em Bacabal. Prazer, pastor. É Sóstenes? Pastores, 30 anos, que vai em fevereiro que ele completa. Ainda hoje o pastor Estevão nos ensina. Parece saudosismo, mas não é não. Uma vida que não morre. E Deus me deu até a graça de, no dia que ele faleceu, de compor o hino. Uma voz se calou perante Jeová.
Pregoeiro dos céus, atalaia de Deus. Só procurando aqui a música. Tu pregaste enquanto o Senhor permitiu, o teu tempo findou, e perante o Senhor descansado estás. Uma voz se calou, voz que não fala mais, só nos resta a lembrança que o tempo nos traz. Certamente o Senhor outras vozes erguerá, pregoeiro dos céus, na igreja de Deus não podem faltar. Mas eu quero a outra estrofe que diz assim: os teus rastros aqui, é isso que eu quero, os teus rastros aqui jamais se apagarão. Quem que apaga os rastros do nome de Deus? Jamais se apagarão. Os discípulos deixados se multiplicarão. Só vai se multiplicando os discípulos que são deixados. E os rastros jamais se apagam. 30 anos e nós, nas nossas pregações, ainda mencionamos o nome do pastor Estevão, como estamos mencionando hoje. Então, deixa um legado de respeito que passa de geração em geração. E teve um dos veteranos que quando, findando uma convenção lá, chegou, me abraçou chorando e disse: pastor Raposo, parabéns, graças a Deus, nós estamos voltando aos tempos do velho Estevão. Ó, saudade. Não é saudosismo não, sabe por quê? Porque era Deus presente. E não pode faltar isso. Deixa eu terminar. Eu não perguntei quanto tempo ao meu pastor. Outra bênção, queridos, que acompanha a integridade do ministro, é a paz interior e uma consciência limpa. Olha o texto, Atos: esforcem-se para ter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. É nosso irmão Paulo falando aos obreiros. A integridade liberta o ministro da culpa. A integridade liberta o ministro da duplicidade. A integridade liberta o ministro da exposição, do medo da exposição. Ele está sereno espiritualmente, porque ele sabe que está andando em retidão diante de Deus. Não tem aquele adágio que diz que quem não tem medo não teme? Se alguém fala, ele está seguro que não está falando a verdade. Se alguém inventa uma calúnia, é verdade que uma calúnia pode destruir uma vida de boa reputação. Pode. Mas ele está tranquilo diante de Deus, com a sua consciência limpa. Pode até chorar na presença de Deus, mas quando reclinar a sua cabeça sobre o travesseiro, ele dorme tranquilo e vai ter sonhos de revelação e de conforto da parte do Senhor, nosso Deus. Eu passei por uma situação dessa, não vou contar, só vou contar o desfecho. Cheguei em casa e disse assim para minha esposa: filha, eu vou orar a noite toda. Se você se acordar de madrugada, eu estiver de joelho, não me chame que eu não vou estar dormindo. E o que foi que aconteceu? Digo, não lhe conto hoje. É um problema que eu tenho que resolver agora. Era um moço que tinha falado para um irmão que ia me caluniar na televisão. E eu fui para o joelho. Irmãos, eu estava disposto a orar a noite toda, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus graça. Mas, queridos, quando eu toquei os joelhos no chão, os céus bradaram aqui em cima. Eu ouvi a voz do meu Senhor dizendo: descansa no Senhor. A voz foi tão forte, tão forte, tão forte, que eu me levantei chorando, falando em mistério, e minha esposa disse: não vai mais orar? Eu disse: não precisa, porque o que eu precisava, o Senhor já respondeu. E fui dormir, como se um anjo dorme, eu dormi, e no outro dia estava tudo resolvido.
Pastor, cadê o desfecho? Procura o homem. Pronto, vocês entenderam. Pastor, qual foi o desfecho? Procura o homem. Meu Deus resolveu. E quando Deus resolve, resolve bem resolvido. E não te deixa em encrenca. Agora ande em comunhão com Ele. Eu não estou falando grego. Você é pastor, você é ministro, você é servo de Deus, você é serva de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando, mas o meu Deus, que disse que eu pregaria hoje à noite, sem eu saber, Ele estava certo de que você precisava ouvir essa palavra. Eu lhe digo, o seu Deus é o meu Deus. E é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Davi, é o Deus dos santos profetas, é o Deus dos santos apóstolos. Não é preciso eu dizer que Ele está cuidando de você. Não é preciso eu dizer que Ele está olhando a sua aflição, a sua necessidade, o seu esforço, a sua integridade. E na hora certinha, Ele vai falar com você e vai lhe dar livramento para a glória do seu nome. Aleluia. Esforcem-se para ter uma consciência limpa, porque quando nós nos dobramos diante de Deus de consciência limpa, os céus se abrem, o Senhor ouve, o Senhor responde, o Senhor orienta, aleluia. Ô irmão, glorifica o nome do Senhor, aleluia. Fecha os teus olhos por 10 segundos e adora. E diz, Senhor, fala comigo sempre. Não me impeça de ouvir a tua voz. Oh, glória. Querida lama, nas, querida. Oh, glória. Rebai. Oh, meu Deus, fala com esse teu ungido, com essa tua serva, esposa de pastor. Eu não sei, meu Senhor, o que eles estão passando, enfrentando, mas tu sabes, tu és Deus onipotente. Tu não jogas dados, Senhor. Tu sabes o que fazes sempre. E eu tenho certeza que tu estás tratando com os teus filhos. Eles sairão daqui voando com asas como de águias para vencer. Aleluia. Oh, meu irmão, feche os olhos e adore. Aleluia. Glória a Deus. Sinta a presença de Deus. Oh, glória. Arela mandahas. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Consciência limpa, livre da culpa. Quem quiser que fale, mas eu estou escondido em Deus. Eu estou debaixo das suas asas. Estou no seu esconderijo. Estou falando eu, mas não estou falando do raposo, eu estou falando eu como ministro do Evangelho. Você pode dizer, ou deve dizer o mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deixa eu começar a terminar. Outra bênção do ministério é a frutificação do ministério. Pastor Pedro Lindoso, convidem ele para pregar. Maranhão.
pastor Raifran Batista, quem conhece? Vocês conhecem mais o Osiel Gomes, né? Pastor Osiel Gomes é muito conhecido. São homens de outros mais lá, são vários que são bons ministros, pregadores. Bacabal tem alguns. Pastor Manuel, convidem sempre Pastor Manuel. Não sei quem aqui já ouviu o Pastor Manuel. Alguém já ouviu? Você já ouviu o Pastor Manuel? Bênção. Eu disse para o Pastor João, não faça isso comigo não, eu estava preparado para amanhã de manhã. Bota o Pastor Manuel, que ele é melhor de improviso do que eu. Aí ele, tudo bem, mas voltou e disse, não, é o senhor mesmo. E eu quero lhe agradecer, pastor, por a sua visão espiritual. Mas o Manuel é um grande pregador, um homem de Deus. Mas eu quero que você compreenda que todo ramo, você sabe, que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Mas vamos esquecer esses. Não quero falar desses. Nós estamos falando da integridade. E todo ramo que dá fruto, o que ele faz? Limpa. Diga, limpa. Para quê? Para dar mais fruto. É aqui onde chega a palavra do pastor Pedro Lindoso. Ele disse numa mensagem, eu ouvi, que Deus tem um xodó com alguns. Um xodó com alguns, quer dizer, ele tem um cuidado, um carinho com alguns. Ramo que dá fruto, ó o cuidado, ó o carinho, vai podando, limpando, tirando o que pode impedir, porque ele já está vendo mais fruto, mais fruto, mais fruto, mais fruto, limpa, enche da graça, protege, guarda, porque é íntegro, é meu. Vai produzir mais frutos. Até o tempo que ele quiser. Uns têm uma vida mais longa, outros têm uma vida mais curta. Mas o homem íntegro, Deus tem um cuidado com ele para produzir mais fruto. Quando eu falo homem, irmãos, que estamos falando para pastores, mas lá no Velho Testamento, quando a Bíblia diz assim, façamos o homem, não é o macho da espécie. Façamos o homem lá, é Adão, não Adão, mas Adão, avermelhado da terra, que veio da terra. Está falando, a linguagem de hoje traz assim, façamos o ser humano. Então quando Deus cria o homem, está criando você, mulher. Aí depois ele só vai fazer a mulher do que ele já criou. Tira a costela do que ele criou e faz a mulher. Mas na criação a mulher já está. Então, a gente geralmente fala mais homens, mas está incluindo minha irmã também. Porque uma mulher não íntegra. O pastor de vocês está dizendo assim, que dó. Que dó sente o marido, né? Oh, irmãs, uma mulher de Deus para um homem de Deus não tem coisa mais maravilhosa. É um tesouro. O homem de Deus falou muito certo. Quem acha uma esposa na qualidade de esposa, achou o favor do Senhor. Achou uma dádiva do Senhor. Vocês não estão aí também por acaso não. Quando Deus chamou eles, Ele estava vendo já vocês. Vocês são parte desse ministério. E assim como nós estamos pegando integridade para eles, é igualzinho. Senão a carga vai ficar assim meia pensa, ó. Carga de jegue eu entendo muito bem, que eu tangi jegue. Então, queridos, para terminar, Deus pode confiar mais ao que é fiel no pouco, não está escrito? Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. A integridade abre caminho para uma colheita espiritual mais ampla. Pois Deus abençoa ministérios puros. Deus abençoa ministérios consagrados. Vou ler o texto que você já conhece. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Vamos falar só da questão dizimal. Você acha que uma pessoa que ganha R$1.000 tem que dar 100 reais de dízimo? Quando ele ganhar 10 mil, ele vai dar 1.000? Infiel no pouco é infiel no muito.
Mas irmãos, eu fiquei estarrecido, zangado que só uma raposa doida. Quando botaram no estatuto da nossa convenção, o pastor que não der de... Precisa botar em estatuto? Se já está aqui? Já está aqui. Eu prego, eu como, eu visto, eu calço, eu compro carro, casa, formo meus filhos e não sou fiel. E quer o muito. Meu Deus, está aqui. Trazei todos os dízimos. Aí, agora precisa de uma força maior, o estatuto. Onde ficou a Bíblia? Onde ficou a Bíblia? Ô irmãos, pelo amor de Deus, isso é doedor. Dói na alma. Já pensou se a igreja onde nós pastoreamos souber disso? Ah não, pastor, mas isso a internet, ela nesse ponto não é boa não, porque eles pegam só essa. Daqui a amanhã a cara do pastor Raposo está aí no mundo, falando disso. Ai, quer dizer que faz isso? Não são todos, viu, meus irmãos? Não são todos, são alguns. Apenas alguns infiéis no meio dos fiéis. E eu vou falar, pastor, me permita dizer, apenas alguns infiéis no meio dos fiéis, os quais não deviam estar aqui. Porque aqui é lugar de fiel, de santo, de íntegro. É ou não é, irmãs? Mas vocês também precisam ser. Do mesmo jeitinho. Gente, é sério. Pastor que não dizimar por 3 meses, nosso estatuto. É uma vergonha. Pastor que não dizimar por 3 meses consecutivos, recebe uma advertência, receberam uma exclusão. Já pensou se a igreja resolver? Ei, todo mundo, passar um pregão assim, ó. 3 meses sem dizimar. E aí? Osiel disse aí no vídeo, acho que vocês viram, se os irmãos não contribuem, nós não comemos. Vocês viram quem viu esse vídeo do Osiel? Ô irmãos, pelo amor de Deus, nós somos crentes, salvos. Não vamos inventar não, pelo amor de Deus. A Bíblia é muito clara. Quem é fiel no pouco, também é fiel no... E quem é injusto no pouco, também será injusto no... Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Vamos concluir. Proteção contra escândalo, já falei. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá de repente. Embora todos sejam alvos de tentações, o ministro íntegro tem uma vida guardada por sua constante vigilância e dependência de Deus. Porque ele é íntegro, não é só na questão financeira, é na questão, na vida espiritual no todo. Último versículo, Mateus 24 e 46. Bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor vier, completem, o achar fazendo assim, assim como fiel, íntegro. O reconhecimento celestial é a maior recompensa. O ministro que vive com integridade aguarda com certeza
o seu Senhor dizer assim: bem-estar, servo bom e fiel. Aí nós cantamos um hino, acho que você canta também. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Olha aí, desde quando eu me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. Para só bem aí, para só bem aí. Eu cantarei o quê? Ele tem sido bom? Tem sido bom, pastor Cícero? Eu vi o Cícero aí. Tem sido bom? Cícero é lá de Bacabal. Tem sido bom? Para quem o Senhor tem sido bom? E o que é que nós devemos corresponder? Com integridade, com fidelidade, com honestidade. Eu cantarei a bondade de Deus. Aí vem o que? E Ele é. Nós precisamos ser e somos. Tu és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Cantarei a bondade de Deus. Quando o Senhor me chamou, Ele disse assim: deixa teus estudos, deixa tudo, vem trabalhar na minha seara. Não te preocupes, que eu te sustento. Nessa expressão, eu te sustento, eu só pensei em arroz e feijão, comida de maranhense, arroz e feijão, roupa e calçado. Eu não pensei em nada mais, mas Ele que é fiel, tu és fiel em todo tempo, em todo tempo, tão bom, todo fôlego, eu cantarei de Deus. Feche os seus olhos, meu Deus. Eu te adoro, Senhor, por tua fidelidade, por teu amor, por tua graça para conosco.